Pessoal, vocês me pediram muito para falar disso, tanto aqui em comentários de vídeos do YouTube, como a galera que me segue lá no Instagram. Vocês devem ter visto ao longo dessa semana que lá em Gramado, uma cidade do Rio Grande do Sul, diversas rachaduras surgiram numa rua de um certo bairro lá, inclusive muito perto de um local bem famoso de Gramado, perto do Lago Negro. Bom, e essas rachaduras estavam ali bem significativas, algumas com abertura de mais de 50 centímetros e entre uma parte e outra do solo que se deslocou, mais de 50 centímetros, alguns lugares chegando até 1 metro. E hoje, quinta-feira, um dos prédios dessa região chegou a cair. Bom, e aí a galera ficou já muito preocupada com isso e as pessoas que me acompanham logo começam a associar esse tipo de fenômeno a outros, né? Então a ideia do vídeo de hoje é discutir o que está acontecendo em Gramado e verificar as características desse fenômeno, por que ele acontece e o que é isso, o que aconteceu ali, né? Qual é a causa dessas rachaduras que vocês estão vendo aí, tá certo? Desculpa ter demorado um pouquinho para fazer o vídeo, mas na quarta e quinta-feira eu trabalho, né, o dia todo, então fica realmente muito complicado. Eu cheguei da faculdade e estou gravando esse vídeo agora aqui. Inclusive vou soltar esse vídeo sem muita edição, ele vai sair tarde, né? Talvez saia até próximo de meia-noite, mas justamente para discutir esse assunto com vocês, fechado? Então vamos lá. Bom pessoal, estou com um dos vídeos que tem circulado aí nas redes sociais. Eu vou mostrar para vocês, vou colocar o play daqui a pouco. A gente está então aqui em Gramado, uma cidade do Rio Grande do Sul, mais especificamente na Ladeira das Azaleias, que fica no bairro Três Pinheiros, tá? Se alguma informação aqui de localização estiver incorreta, por favor, quem mora em Gramado me corrija aí. Mas pelo que eu pesquisei é isso mesmo, Ladeira das Azaleias, bairro Três Pinheiros. E aqui é um dos pontos, tem mais pontos na cidade também, por exemplo, Planalto, Perimetral, enfim, tem vários pontos ali em Gramado em que um fenômeno parecido está acontecendo, tá? Então vamos rodar o vídeo aqui e vamos analisar juntos. Então a pessoa está filmando, a gente já observa aqui uma grande rachadura no asfalto, dá para ver que um lado do asfalto desceu, vocês conseguem reparar isso? Esse lado esquerdo aqui, ó. Né, que é o lado justamente do morro abaixo. E aqui a gente pode ver uma série de rachaduras, algumas maiores, outras menores, ali em cima uma maior. E esse prédio que vocês estão vendo aqui com essa cor vermelho-rosa, né, é o prédio que caiu, que eu mencionei para vocês. Realmente muitas rachaduras ali. Vamos ver um outro vídeo que a gente vê de vários ângulos, né? Aqui a pessoa que estava filmando provavelmente estava no comecinho da manhã, muita neblina, né? A gente vê o mesmo ponto, esse é o prédio que caiu, ok? A gente nota nessa parte mais baixa aqui que o solo está mais fundo, né? Aqui dá para perceber claramente, essa parte aqui cedeu. É como se essa parte aqui estivesse afundando, né? Acho que vocês notaram isso. E aqui dá para ver claramente que realmente está afundando essa parte mais de baixo. Tem um outro vídeo, aqui já novamente um tempo melhor, né? Uma parte mais de baixo da rua com as rachaduras um pouco menores. E quando a gente vai, olha lá, o prédio que caiu está lá em cima, na parte de cima. E aqui a gente vê, né, que tem realmente algumas partes mais fundas que outras. Eu estou destacando bem isso para vocês porque é importante a gente notar isso. Rachaduras aqui um pouco menores, ali tem uma maior zona. Notem mais ou menos pela altura aqui das pessoas, né, o tamanho dessa rachadura. Realmente bem considerável. Bom, então esses são alguns vídeos e dá pra gente ter uma boa noção do que está acontecendo ali. Deixa eu até pausar nessa imagem aqui. Deixa eu pegar um ângulo bacana aqui. Deixa eu ver, acho que é aqui, ó. Aqui tá legal. Vamos começar o vídeo desmentindo algumas fake news que surgiram por aí. Quem é meu seguidor e acompanha as notícias sobre terremotos, sobre vulcões, muita gente me perguntou no direct se isso aqui se tratava de uma abertura de uma fenda por conta de um terremoto.
Algumas pessoas me perguntaram se isso aqui poderia ser um vulcão nascendo ali, né? E as pessoas que me acompanham acabam associando esse tipo de fenômeno aos vulcões e terremotos. Eu até entendo, né, o porquê dessa associação. Mas deixa eu já desmentir de uma vez que isso aqui não foi por conta de terremotos e também não é nenhum vulcão nascendo. O Brasil não tem atividade vulcânica há milhões de anos. Nós não temos aqui vulcões ativos, vulcões dormentes, nós só temos vulcões extintos. Aliás, nem poderia classificá-los como vulcões, né? Eles já foram vulcões um dia e hoje eles têm a câmara magmática solidificada. Então nós não temos atividade vulcânica no Brasil. Temos sim terremotos, mas nossos terremotos são fraquinhos, vocês sabem disso, quem me acompanha aqui há muito tempo sabe. E se você estiver me vendo aqui pela primeira vez, e você pode estar falando assim, professor, mas eu não vi ninguém falando de que isso aí é terremoto, de que isso aí é vulcão. Então, talvez no seu nicho você não veja, mas as pessoas que me seguem acabam me mostrando vídeos e notícias de alguns sites sensacionalistas que acabam abordando esse acontecimento, esse fenômeno, de uma forma errada, né? Dando a entender ali que pode ter alguma coisa muito misteriosa acontecendo, que pode ter uma coisa muito anormal acontecendo, que é algum tipo de situação apocalíptica no Brasil. Infelizmente tem gente que dá sim essa abordagem. Se por acaso você não recebeu esse tipo de notícia, ótimo, perfeito, né? Mas infelizmente tem um público que acaba recebendo e isso deixa essas pessoas na dúvida. E é o meu papel aqui esclarecer. Eu digo que nenhuma pergunta é boba e a gente precisa mesmo colocar os pingos nos is e esclarecer. Então vamos lá, isso aqui não foi provocado por terremoto, isso aqui não é uma falha geológica que tem ali, que se movimenta e provoca terremotos, né? E tampouco isso aqui está relacionado a algum tipo de atividade vulcânica, tá? Pessoal, então o que é isso aqui? Esse tipo de fenômeno é o que eu sempre falo aqui no canal. A gente sempre fica com muito medo de vulcão, né? Porque a gente sempre fala de vulcão. Tem gente que tem medo de vulcão, tem gente que tem medo de terremoto, de tsunami. Mas o que a gente tem que ter medo aqui no Brasil são as chuvas e algumas consequências das chuvas, que no caso são os movimentos de massa. O que a gente está olhando aqui, essas imagens que vocês acabaram de ver, são imagens que mostram um fenômeno que acontece em vários locais do Brasil. Aqui no meu estado do Rio de Janeiro aconteceu muitas vezes, por exemplo, em Petrópolis, né? Várias tragédias aconteceram lá, nas regiões serranas do Rio. E a gente está vendo esse fenômeno acontecer em Gramado também, que é o movimento de massa. O que é o movimento de massa? Quando a gente tem um talude, né, um lado de um morro, talude a gente pode colocar assim de maneira bem didática, né, o ladinho ali do morro, uma encosta, esse talude ele está sob influência ali da ação da gravidade. E dependendo da geologia, da pedologia, né, do tipo de rocha, do tipo de solo que tem ali naquela região, esse solo, essa massa de solo e rochas e vegetação e construção, tudo que está ali naquela encosta, ela pode ceder, né? Todo esse material ele pode descer morro abaixo. Quando uma grande massa de solo, de rochas, acaba descendo na encosta, a gente dá um nome para isso de movimento de massa. E existem vários tipos de movimentos de massa. Tem as quedas, os tombamentos, que é inclusive o que aconteceu lá em Capitólio. Tem o rolamento de blocos. E o que aconteceu ali foi um deslizamento, tá? Na verdade está acontecendo. Existem também as corridas de massa, as subsidências, os colapsos, quando tem ali uma caverna que acaba colapsando, formando dolinas, né? Eu já comentei isso aqui no canal. E o que a gente está vendo ali é um processo de deslizamento. Geralmente o deslizamento ele é rápido. Então aquela massa de solo, de rocha, da encosta, vai descer de uma vez só. É o que a gente mais vê nas tragédias que acontecem no Brasil. Só que às vezes acontece um tipo especial de movimento de massa, que é o rastejo, que é o movimento de massa, só que mais lento. Ele vai acontecendo aos pouquinhos. E isso é um termo técnico, tá? Mas às vezes pode ter um deslizamento de massa
que ele acontece lentamente, mas mais rápido que um rastejo, mas também não é tão rápido quanto um deslizamento tradicional, onde o morro desce todo de uma vez. E é isso que a gente está vendo ali em Gramado. É um deslizamento provavelmente translacional. Pessoal, detalhe, o que eu vou falar aqui é uma interpretação puramente visual do fenômeno. Para qualquer análise técnica mais detalhada, você precisa ir no local e fazer uma investigação geológica no local. Tá? Eu estou fazendo apenas uma análise aqui visual do que está acontecendo no fenômeno. A Prefeitura de Gramado já solicitou ao Serviço Geológico Brasileiro para fazer uma inspeção no local. E, bom, as conclusões ali, elas vão ter diversos delineamentos técnicos, mas em linhas gerais não vai ser mais ou menos o que eu vou falar aqui mesmo, em linhas gerais. Obviamente lá você vai ter os detalhes técnicos melhorados. Quando esse relatório sair, eu prometo fazer um outro vídeo para vocês, aí comentando realmente o que foi encontrado ali, quais foram as causas mesmo. Mas o que eu vou mencionar para vocês aqui provavelmente vai ser o que eles vão encontrar ali de forma geral. Vamos lá. Gramado fica aqui no Rio Grande do Sul. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Inclusive uma cidade muito bonita. Eu conheci em 2019, se eu não me engano. Fui lá, não fui nessa ladeira especificamente, mas eu fui no Lago Negro, que está pertinho ali, né? O Lago Negro, se eu não me engano, aqui é esse aqui, ó, né? Esse aqui, e essa ladeira é essa daqui, ó. Essa é a casa que caiu, inclusive o prédio, né? Casa não, prédio. Deixa eu mostrar para vocês, ó, que é o mesmo local. Vou colocar aqui, ó, esse bonequinho. Bom, ali, ó. Esse é o prédio que caiu, tá? Vocês podem notar, ó, que é o mesmo local. Esse é como estava antes. Vou até voltar no vídeo aqui para que vocês vejam antes e depois, ó. Deixa eu ver. Ali, ó. Eu vou pegar desse ângulo aqui e vou descer para que vocês possam observar. Vamos descer aqui a rua. Vou virar. A gente vira aqui assim, ó. Descer mais um pouquinho, né? Eu acho que vai ficar legal. Aqui, ó. Acho que tá bom. Isso. Então, olha só, vocês podem notar que é o mesmo local, né? Aqui é o prédio que caiu. Olha lá, né? Realmente essa imagem aqui do Google está no passado, né? Um passado um pouco distante. Então, pode ser que exista uma configuração ali do entorno que possa ter mudado um pouquinho. Mas essa era a situação e olha como está agora, né? Olha só a rua ali, ó, como está e como era. Não tem aquele desnível, não tem rachaduras, mas aqui a gente pode começar a notar algumas coisas interessantes. Ó, eu navegando aqui, eu já pude perceber algumas coisinhas. Se a gente for para esse ponto aqui, deixa eu ver, acho que está mais para cá. Aqui, ó. Se você olhar, você já tem o asfalto afundando nesse ponto aqui. Vocês conseguem perceber? Tá? E se vocês olharem aqui, ó, no corte do morro, a gente já tem a presença de muitas rochas, ó, grandes pedaços de rochas. Tem outro ponto, aqui uma outra aqui, ó. Deixa eu descer novamente. Aqui, ó, né? Então, nós temos a presença de rochas, grandes rochas nesse solo, nesse corte aqui para a construção da rua, né? E a gente já percebe aqui, próximo da encosta, o asfalto cedendo. Aqui já é possível ver que ele cedeu um pedaço. Bom, aqui já era um indício de que alguma coisa estava acontecendo, alguma coisa lenta estava acontecendo ali. O solo, para ficar estável, tem que ter uma série de condicionantes geológicas, né, que atuam junto, atrito entre as partículas, coesão, que fazem com que aquela massa fique juntinha, sem deslizar, sem cair morro abaixo. Só que a gravidade está sempre puxando isso tudo para baixo. Então existem forças ali que mantêm essa massa unida e existe a força da gravidade que acaba puxando esse material para baixo, fazendo ele cair, né? Só que quando você coloca água no sistema, você perde a resistência de alguns desses materiais, essa resistência acaba diminuindo. E quando você coloca muita água no sistema, essa resistência fica ainda menor.
Como a região de Gramado tem sofrido com fortes chuvas nos últimos dias, aliás, como todo o sul do Brasil, nos últimos meses até, né, tem caído muita água lá por conta da ação do El Niño. Vocês têm visto isso, enchentes, alagamentos, inundações, chuvas torrenciais, raios, quedas de árvores, tornados. Está acontecendo muita coisa lá. E caiu muita água em Gramado. E o solo ficou completamente encharcado. E aqui a gente está falando de uma região que tem um declive maior. Olha só, vamos ver do alto essa região. Eu fiz essa linha aqui justamente para traçar um perfil de elevação para mostrar para vocês. Ó. A casa, o prédio que caiu, está ali na setinha vermelha. Ó. Notem que a partir dele você já começa a vertente leste desse morro. Né? Então já começa a ficar uma região inclinada, até lá embaixo onde está uma outra avenida ali, uma rua. Né? Enfim, então você nota que isso aqui é um grande morrão. É um morro isso aqui. Que chega aqui com um pico da casa dos 870 metros ali, né? E essa região já é uma região, ó, a partir daquele prédio para baixo, uma região de declive. Então, você já está numa região suscetível a movimento de massa. Todo talude é suscetível a movimento de massa. Alguns mais, alguns menos, por conta das condicionantes geológicas do local, né, das características geológicas. Mas se você tem uma casa numa região de morro, você saiba que a sua casa ela tem um risco X, né? Esse risco vai ser maior ou menor, de um dia sofrer esse mesmo fenômeno. Toda casa que está no talude tem esse risco. Ah, professor, então quer dizer que a minha casa sendo no morro, um dia pode acontecer um deslizamento no local onde ela está? Sim, pode acontecer. Não posso afirmar para você que o morro da sua casa nunca vai cair. Né? Esse risco nunca é de 0%. E nesse caso aqui, a gente teve a ação da chuva, deixando a resistência ali entre as partículas, fazendo essa coesão do solo, o atrito do solo ali ficar menor, e começou a acontecer o que? O solo ele tem camadas, né? Horizonte A, horizonte B, horizonte C, até chegar no corpo rochoso. E essas camadas elas têm características diferentes, algumas são mais impermeáveis que outras, aliás, o grau de permeabilidade delas é diferente. E às vezes você tem camadas ali de rochas impermeáveis nessa capa de solo. A gente viu ali que tinha algumas rochas grandes, provavelmente ali granitos, gneiss, algum tipo de rocha magmática ou metamórfica impermeável, bem próxima à superfície. Quando a água encontra essas rochas, como ela é impermeável, a água ela vai começar a escorrer por cima da rocha. Então aquela capa de solo que está em cima da rocha vai funcionar ali como uma espécie de pessoa no escorregador. A rocha seria o escorregador e a água deslizando ali em cima dessa rocha vai funcionar como se fosse um óleo, né? E a capa de solo em cima vai acabar escorregando por cima. Isso se for, né, se tiver uma presença de um grande blocão rochoso ali. Mas isso pode acontecer também com camadas distintas de solo. Então tem camadas do solo que são mais resistentes e camadas que são mais frágeis. E aí, como você tem diferentes camadas com diferentes resistências, quando você adiciona água ao sistema, tem partes desse sistema que vão ser mais resistentes. Por exemplo, essa parte de cima aqui, né, note que ela ficou mais intacta. A parte de baixo foi a parte que cedeu. Então, você tem ali uma área do solo que foi mais fraca e acabou cedendo um pouquinho, e uma outra parte que ficou mais resistente um pouquinho, acabou permanecendo mais ou menos onde estava. E aí, nesse processo onde você tem forças tangenciais atuando, uma parte sobe, uma parte desce, e você tem as rachaduras, você tem essas fendas aparecendo, né? Então, basicamente, o que está acontecendo aqui é todo esse solo aqui, né, a gente vê claramente, toda essa parte de baixo está cedendo, está se movimentando para baixo, né? A água atuando nesse sistema diminuiu a força de resistência desse solo, que a gente chama de resistência ao cisalhamento, né? E a massa de solo está descendo. Pelo que eu pude pesquisar aqui e entender, esse prédio ele já estava condenado, tá? Já não tinham moradores nele,
Se alguém for da região me corrija se eu estiver errado. Isso é o que eu pesquisei aqui na mídia, né? Então ele já estava condenado e com a questão, né, dessas rachaduras maiores aparecendo e do solo se movimentando mais, ele acabou caindo. A prefeitura, né, e o dono, enfim, eles não puderam fazer a implosão dele, né, destruírem ele, por conta da já instabilidade do solo. Então o solo da região já estava instável antes disso acontecer, né? Então, como eu falei para vocês, a gente está aqui observando um fenômeno que está entre um deslizamento e um rastejo. O rastejo, como eu falei, ele é bem lento. Sabe quando você está passando na estrada e vê aqueles postes inclinados, uma árvore inclinada, cerquinhas inclinadas? Quer dizer que uma capa do solo está se movimentando na parte de cima e a parte de baixo está firme no lugar. Então aquilo é um movimento bem lento no solo e com o tempo vai danificando o asfalto, enfim. E o deslizamento mesmo acontece de uma vez só. Provavelmente é um deslizamento translacional. Notem que no translacional a parte de cima do solo fica mais ou menos intacta, formando o que? Rachaduras, que é o que a gente observa aqui. Então não foi nenhum movimento muito lento, porque isso aqui surgiu, vamos dizer assim, do dia para a noite, mas também não foi rápido, onde caiu tudo de uma vez. Então o que a gente está vendo realmente pode ser um deslizamento translacional, que não aconteceu tão rapidamente assim. E é por isso, pessoal, que é muito importante quando você vai construir em algum lugar, numa área de declive, né, você fazer uma investigação bem detalhada, uma investigação geológica, geotécnica da região, porque você vai morar ali. Então, se você vai morar ali, vai construir um empreendimento, é o seu dinheiro que está sendo aplicado, é a vida da sua família que está dormindo ali. Então você não pode negligenciar as características do solo. Como eu falei, um solo ele pode se mostrar estável num certo momento. Você faz a investigação para certas condições, ele vai se mostrar estável. Só que sempre pode ter um evento muito forte, como as chuvas, né, muito intensas e fortes, constantes, que pode acabar mudando as características desse solo no sentido de facilitar esse processo de acontecer. Então, naquelas condições iniciais, ele estava estável, mas como você adicionou muita água ao sistema, ele acabou se tornando instável e aí esse processo acontece. E por mais que a ausência de vegetação seja um fator que facilite esse processo, geralmente a gente vê deslizamento acontecendo em áreas que não tem vegetação, mesmo com a presença de vegetação, você pode ter esse fenômeno acontecendo, ainda mais quando você tem uma grande construção como essa, fazendo peso naquele solo, né? Porque olha só, é um prédio considerável. Então, quando você faz isso aqui, você está colocando um peso a mais naquele solo, um peso que só a vegetação puramente não tinha, e isso vai facilitar sim a ocorrência do fenômeno. Aí com o acréscimo da água, você tem o cenário perfeito para que o movimento de massa aconteça. Então, por mais raros que sejam movimentos de massa em áreas que têm vegetação, é possível de acontecer. E existem técnicas de engenharia, de bioengenharia, que você pode fazer no local para evitar esse problema, ou pelo menos atrasar esse problema, né? Tentar impedir o máximo possível. Por exemplo, canaletas de crista na parte de cima do morro, para evitar que as enxurradas acabem descendo esse talude, facilitando esse processo, né, evitando que elas se embrenhem ali naquela parte do solo mais sensível, naquela parte que não pode sofrer o movimento de massa. Então você desvia essa água para outros pontos. Enfim, eu daria um vídeo enorme se eu fosse citar todos essas técnicas. Mas existem algumas soluções que podem retardar. Nenhuma solução é 100% segura, mas aqui no Brasil, quando você tem um excesso de chuva, esse tipo de fenômeno, infelizmente, é comum, né? E é o tipo de fenômeno que acaba, infelizmente, levando muitas vidas. Nesse caso aqui, como foi lento, a prefeitura, né, já tirou todo mundo dali. Muitas pessoas estão em abrigos, outras foram para casa de familiares, parentes, mas infelizmente é uma área que está interditada e precisa permanecer assim, porque não tem como resolver totalmente esse problema. A prefeitura vai fazer alguma obra ali, vai conter de alguma forma, talvez consiga refazer a rua, mas as construções ali que foram danificadas, quebradas,
infelizmente já foram muito danificadas e terão que ser, né, destruídas, e aí depende da análise do Serviço Geológico do Brasil para mostrar que se aquela área vai se tornar estável depois, né, com as possíveis obras, ou se não, se é uma área que precisa ser abandonada, porque o risco de acontecer isso novamente é grande. Então, só depois do relatório a gente vai ter a certeza. Então, pode acontecer as duas coisas. A pessoa pode perder completamente o imóvel, ou então ela pode reconstruir, ou dependendo dos danos, acabar reformando. Pelas rachaduras aqui é bem difícil, né? Mas vamos ver aí como vai ser o relatório do Serviço Geológico do Brasil para a gente bater o martelo. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco mais sobre essa questão dos movimentos de massa. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.